Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. O título aqui na minha Bíblia é A Prática da Oração por Todos os Homens, um só mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até aqui, vamos a uma breve oração. Pai eterno, precioso e santo, continuamos, Deus, neste momento de culto, sempre te louvando, Deus, e procurando, Deus, obedecer a tua santa vontade. Para que isso, Deus, seja possível, nós precisamos conhecer a tua santa vontade, Deus, para que possamos pedir ao Senhor que seja feita a tua vontade. Nós queremos entender o que significa, Deus, que prevaleça a tua vontade sobre todas as coisas. E por isso, Deus, nós precisamos aprender das tuas coisas e precisamos entender essa tua palavra revelada, Deus, essa profecia revelada que há na tua palavra. Mas reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores e lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Eu pessoalmente, Deus, peço que o Senhor me perdoe e rogo a ti que nesse momento eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Lhe peço que teu Santo Espírito venha nos iluminar para entendermos essa palavra. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus que se fez servo, o Senhor que se fez servo, o Deus que se esvaziou de si mesmo para se entregar à morte por sua igreja. Quero vos proclamar o maior amor do mundo. No dia do Senhor 49, nós vamos aprender sobre pedir a vontade de Deus. E para fazermos isso, antes de tudo, nós temos que entender uma grande diferença. O ano passado, eu apontei para os irmãos a diferença que existe entre vontade e desejo. E eu quero relembrar essa pequena parte para os irmãos, para que nós possamos estruturar o pensamento desse sermão. Note aqui no texto que nós lemos, de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, note o verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muitas pessoas não possuem a fé no Deus genuíno, na firmeza da fé, não estão com seus pés fundamentados na rocha, porque partem de princípios humanos que muitas vezes nascem de um pensamento equivocado. Algumas pessoas não reconhecem a soberania de Deus, porque ao lerem um versículo como este, por exemplo, essas pessoas mergulham na sua própria filosofia. A filosofia é diferente da teologia, porque a teologia, ela ensina sobre Deus. E a filosofia, ela nasce no pensamento humano. São observações do pensamento humano. A teologia vai mostrar o que de fato Deus está apontando na sua revelação. O que é seguro, mesmo que o raciocínio humano não consiga abranger completamente aqui. Deus, ele transcende o raciocínio humano. E é natural, porque se Deus fosse totalmente entendido e explicado no raciocínio humano,
ele caberia no nosso raciocínio, né? Deus, ele é muito maior do que isso, e muito mais profundo, tá? E a filosofia, ela nasce do pensamento humano, onde nós vamos cogitar as coisas humanas. O pensamento, a forma de pensar, as observações dentro da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso intelecto, que é também corrompido pelo pecado. Então muitas pessoas pegam esse versículo e falam: o desejo de Deus é que todos se salvem. E pegue parte da teologia e fala: não, mas haverá pessoas que não se salvarão, que serão condenadas. Então, lógico que é o homem que decide isso, não é Deus. Porque se fosse Deus que decidisse, e o desejo dele é que todos fossem salvos, então Deus salvaria todas as pessoas. Esse é o raciocínio humano, que muitas vezes estruturado no equívoco, leva não só a pessoa, mas uma instituição inteira, uma igreja inteira a desviar da fé na soberania de Deus. E aí é como um barco à deriva. Quando a pessoa sai da firmeza do controle de Deus, esse barco fica à deriva. Então é necessário que nós entendamos com carinho e cuidado o que está escrito. Veja que no verso 4 não está escrito que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. No verso 4 está escrito que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Tá? Então, o que isso vai implicar para nós, né? Vamos ao dicionário da língua portuguesa. Seja um instinto natural. Vontade, escolha, decisão deliberada, ação vigorosa, determinante, capacidade de fazer escolhas racionais. Então, o que acontece? Tanto no nosso idioma português, como no idioma original grego, né? Porque no grego está telei, aqui em 1 Timóteo 2,4, né? Que quer dizer quer. Para nós foi traduzido como desejo, tá? E na oração do Senhor Jesus, seja feita a sua vontade, está telemá, que é vontade, tá? Para nós, no português, aqui foi traduzido deseja que todos sejam salvos, e na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Então, desejo é uma coisa, vontade é outra. Então, a pessoa, ela pode, com a sua vontade, suplantar o seu desejo. Tá? Então, o desejo, ele é um instinto natural. E a vontade é uma decisão deliberada, racional, voluntária. Está dando para entender? Desejo é um instinto, vontade é razão, é racional. Essa é a diferença de desejo e vontade. Eu lembro que eu mencionei, vou repetir, né? Imagina um homem que gosta daquela bolacha, aquele biscoito que tem gordura trans, e ele viu que aquilo faz mal. E ele está com o instinto de comer aquilo. Ele tem um instinto natural porque ele gosta daquilo. Ele está com o instinto de comer aquilo. Mas a vontade dele é permanecer saudável, preservar a sua saúde. Então ele olha aquilo, o instinto natural dele o leva a desejar aquele biscoito, aquela bolacha, mas a sua vontade racional fala assim: olha, não vou comer isso porque isso faz mal para mim, vou comer ali uma salada de legumes, né? Uma alface, alguma coisa assim, tá? Então, o instinto dele era comer a bolacha. Ele pode ceder ao instinto? Pode. Ele pode ceder ao instinto, tá? A vontade dele é de se manter saudável. Então, a vontade racional suplantou o desejo de comer a bolacha. Deu para entender? Então, quando diz aqui que Deus, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, é o instinto natural de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. O instinto natural de Deus não é corrompido como de um homem, que muitas vezes ele se leva pelo desejo e não pela vontade racional. Muitas vezes ele sabe que a vontade dele era fazer outra coisa, mas ele segue o instinto do desejo, porque ele já foi corrompido desde o pecado dos nossos pais no estado de inocência lá no Éden. Já nascemos assim. Tá? Então vamos aprendendo a priorizar a vontade no lugar do desejo, com o tempo fundamentados nas Escrituras. Mas o homem natural, ele vai pender para o desejo, que é o instinto natural. O instinto natural de Deus é perfeito e santo. Ele não é corrompido por pecado. Não há pecado ali. Então o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Deus amou todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando nós vemos os momentos de juízo lá em Apocalipse, capítulo 15, verso 8,
quando o Senhor Jesus ele começa a exercer a pior parte do juízo contra os ímpios. Contra os ímpios. Deus que é adorado o tempo todo por serafins, anjos, né? Querubins, santo, 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 não foi assim a visão de Isaías ali, né? Que ele viu o trono de Deus. Santo, santo, santo Senhor, aquele Deus que é adorado o tempo todo em glória. Ele fica recluso quando esse juízo é feito nos ímpios. Deus ele fica sozinho, Deus sofre em ver aquilo. Mas a vontade dele é que a justiça seja feita, que aqueles que sofreram injustiça sejam reparados, que o mal não fique impune, que não haja injustiça. Essa é a vontade de Deus. Mas o desejo deles é que ninguém precisasse passar por aquele juízo, por aquela dor, por aquela tristeza, por toda aquela dificuldade e aversão. Fica claro, irmãos? Então, existe aqui o Paulo falando para Timóteo que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Deus gostaria disso. O desejo natural de Deus por amar o homem e a mulher que ele criou com suas próprias mãos. Deus ama o homem e a mulher. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A ênfase deste, na teologia correta no original, a ênfase é a maneira que Deus amou. De tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. A ênfase está no amor, né? Então o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que você não tenha consequências de coisas erradas. O desejo de Deus é que você tenha uma vida de paz. Deus ama você. Ele te ama, de verdade. Não é o fato dele te amar que ele vai te salvar, né? Mas é a sua vontade que vai determinar se ele vai te salvar ou não, mas ele te ama. Ele vai corrigir o mal, ele vai trazer juízo. Justiça vai ser feita, pessoas que sofreram injustiças serão reparadas, sangue inocente derramado no mundo será reparado, todo o mal cometido no mundo será reparado, e a justiça de Deus vai vencer o mal, o juízo será executado, mas Deus ama. Eu quero convidar os irmãos aqui para ver uma coisa aqui em Romanos, bem conhecida, né? Uma passagem bem conhecida, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele vem falando uma sequência de pensamentos aqui, né? Que isso aqui, a estrutura da carta aos Romanos, é a estrutura do catecismo, né? Nossa miséria espiritual, a nossa salvação e a nossa gratidão. Então, a estrutura do catecismo que nós estamos estudando hoje, que é a terceira petição, né? Ela vem da carta aos Romanos, tá? Então aqui, ó, Romanos capítulo 12 vai dizer, rogo-vos, pois, olha só como que ele fala, rogo-vos, irmãos, eu vos imploro, ele está falando isso, façam isso. O rogo é um pedido mais acentuado, por favor, faz, não é assim, oh, irmão, pega aquilo para mim, né? Irmão, eu rogo que você mude de atitude, que você faça isso, é um pedido com mais ênfase, mais aprofundado. E ele diz aqui, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você prestar um culto a Deus consciente do que você está fazendo. Por que apresentaram o corpo como sacrifício? Porque eles levavam o corpo de um animalzinho como sacrifício. Não leva mais o corpo do animalzinho como sacrifício. Agora é o nosso corpo, né? Só que nós não levamos para a morte, mas nós levamos para a razão, um culto racional, sabendo o que estamos fazendo, né? Então, o apóstolo Paulo fala assim, entendam isso, irmãos, rogo-vos que vocês façam isso, que vocês entendam isso, né? É a forma de agradar a Deus, de fazer o culto verdadeiro que Deus pede, né? Então o apóstolo Paulo, ele roga, ele implora, façam isso desse jeito, por favor, né? É assim, mais ou menos isso. E aí ele vai falar, que é o vosso culto racional. Agora olha só o verso 2, né? E não vos conformeis com este século. Tá? E não se conforme mesmo, nem tome a forma dele e nem aceite. Porque tem pessoas que fazem diferença aqui, né? Ah, esse não conformeis
Não é você não aceitar, é você não tomar a forma. Não, é as duas coisas, irmãos. Especialmente é errado. O fato de achar que é só não tomar a forma, deixou entrar um monte de coisa dentro da igreja. É não tomar a forma e não aceitar. Não se conforme com as injustiças que são feitas lá fora. Nós não nos inconformamos. Aliás, nós não nos conformamos com o mal que as pessoas fazem. Nós somos inconformados com isso. Então ele fala, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que nós entendemos aqui? Quando Jesus ele pede, seja feita a sua vontade, a terceira petição. Nós vamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Deus ele se move e ele determina as coisas não pelo seu instinto pessoal, pelo seu instinto natural. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então seu instinto natural é amar, é misericórdia, né? Mas Deus vai ser movido pela vontade, que é racional, que é razão. E a vontade de Deus é fazer misericórdia e justiça, fazer as duas. E é por isso que Deus salvou um povo, para exercer sua misericórdia. E é por isso que Deus condenará um outro povo, que é para fazer a justiça dos pecados. Então quando nós pedimos, seja feita a sua vontade, nós estamos pedindo, Senhor, nós confiamos plenamente no seu governo e que o Senhor é perfeito, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ela é superior à minha, ela é superior aos preceitos de alguma religião, de algum pensamento, de alguma filosofia. A sua vontade é aquilo que há de mais seguro em quem eu confio. E eu sei que ela é perfeita, é justa, é misericordiosa, é amorosa. Ali está contido tudo que é necessário. Então seja feita a tua vontade. E não os meus desejos, né? Ou até mesmo a minha própria vontade racional, porque o meu raciocínio também é corrompido pelo pecado. Né? Então eu vivo num país onde a imoralidade da sociedade muitas vezes corrompe o nosso pensamento. Né? O pensamento dos nossos amigos, o jeitinho brasileiro, essas coisas corrompem também o nosso pensamento. Então é por isso que a gente tem que mergulhar na palavra. Então, Senhor, não a minha vontade, porque a minha vontade ela pode estar corrompida pelo meio que eu vivo. Sou natural de uma nação que tem uma falsa religião, que tem muita imoralidade, né? que a imoralidade ela é bem aceita no meio da sociedade, né? E eu posso estar corrompido em alguma coisa. Então, que seja feita a tua vontade na minha vida. E veja que o Senhor Jesus, ele não tinha essa influência negativa de pecado, né? Porque ele não pecou, mas ele falou na oração que ele fez, seja feita a sua vontade, que é o original, vontade mesmo, telemar, e não telei, e não quer o desejo, que é o instinto, né? Então, por que é diferente o desejo de Deus e a vontade de Deus, né? O desejo de Deus, então, é o instinto de Deus por ser amor, de amar todas as pessoas e querer, de fato, ter misericórdia de todos. Esse é o desejo de Deus. O homem mais ímpio do mundo, que fez as maiores atrocidades, ainda assim Deus amou essa pessoa. Ele odeia o que essa pessoa fez, como essa pessoa fez toda essa coisa, ele aborrece essa pessoa, ele odeia essa pessoa por ter feito isso. Mas ele amou a sua criação, ele amou a sua pessoa, ele amou o mundo inteiro. Certa vez perguntaram para Charles Spurgeon, olha, pastor, eu não entendo como Deus, porque a Bíblia fala que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú, né? Deus amou Jacó e odiou Esaú. E alguém perguntou para Charles Spurgeon, falou assim, olha, eu não sei como Deus conseguiu odiar Esaú. E Charles Spurgeon respondeu o seguinte, eu sou o contrário, eu não sei como Deus conseguiu amar Jacó. Porque o homem, ele afronta tanto a Deus, e por mais que ele mesmo que ele fizesse tudo, ele ainda assim não seria perfeito diante de Deus. E nós somos muito negligentes e falhos em muitas coisas, e nós pecamos, e o nosso pecado ofende a Deus. Então, o Senhor Jesus falou, eu não sei como que ele amou Jacó. Como ele odeia Esaú, eu consigo entender perfeitamente. Eu não consigo entender como que ele amou Jacó. Então, irmãos, o instinto natural de Deus é que ninguém se perca. Mas Deus, ele é movido não pelo seu instinto, Deus é movido pela sua vontade. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala que Deus ele é movido pelo conselho da sua vontade, pelo beneplácito da sua vontade, né? Então a vontade de Deus é fazer misericórdia e justiça.
E o desejo de Deus é fazer sua misericórdia. Mas embora Deus seja justo, né? Deus quer que todos os homens se salvem, mas que todos mudassem de comportamento. Como é que Paulo fala? O desejo de Deus é que todos se salvem, tendo pleno conhecimento da verdade. Tendo pleno conhecimento da verdade ao ponto de mudar de comportamento, né? Sem que Deus precisasse, então, fazer aquele juízo sobre as pessoas e usar apenas misericórdia. É por isso, irmãos, que é errada a doutrina do universalismo, quando as pessoas dizem: olha, todos serão salvos de qualquer jeito, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, né? Então Ele vai salvar todo mundo. Essa doutrina não procede. Deus fará justiça e o pecado será condenado, e pessoas serão condenadas. O evangelismo também não pode ser Deus te ama, porque se você evangelizar alguém dizendo Deus te ama, você vai dar a falsa sensação para ele que Deus vai tolerar o pecado dele, que ele vai poder viver em pecado. Porque afinal de contas Deus o ama. Então, se eu amo uma pessoa, eu não vou condenar uma pessoa para o inferno, né? Não é assim que a pessoa pensa? A pessoa pensa assim: se eu amo meu filho, eu não vou condenar ele por causa do erro dele, né? Então Deus me ama, eu sou filho, né? Se você fala Jesus te ama, você cria essa falsa sensação, né? A pregação do Evangelho é mostrar o amor de Deus, o que Deus fez, enviou o Filho, para que nós tenhamos arrependimento por sermos pecadores. Então, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Se eu me arrepender, é suficiente para me salvar, né? E me alcançar na graça, tá? Então, a doutrina do universalismo, onde Deus vai ter misericórdia de todos, ela é falsa, tá? Porque o instinto de Deus seria ter misericórdia de todos, mas a vontade de Deus não. A vontade de Deus é punir o pecado e fazer misericórdia. É conciliar as duas coisas, porque Deus é justo e Deus não pode abrir mão da sua própria justiça, tá? Assim como Deus não abre mão da aliança que Ele fez com Adão, mas Ele providenciou um meio de exercer misericórdia, já que o homem quebrou a aliança. Deus continua fiel à aliança, o homem vai morrer, o salário do pecado é a morte. Mas Ele providenciou um meio para exercer misericórdia, para que nem todos então fossem condenados, tá? Então, nós vemos isso. Então, para que nós possamos imaginar, né, quando Jesus fala: prevaleça a sua vontade e não a minha, para Deus. E Ele nos ensina a orar, a terceira petição: seja feita a sua vontade, tá? Nós vamos entender o porquê que Jesus fala isso. Se você quiser abrir aqui em Hebreus capítulo 2, verso 1, olha só. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, jamais nos desviemos. Não é contar com possível misericórdia de Deus caso eu me desvie. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como então? Porque se a vontade de Deus, se o instinto de Deus é que todos sejam salvos, mas a vontade de Deus é fazer justiça, e Deus é movido pela sua vontade, e se nós negligenciarmos essas coisas com a falsa sensação que Deus ele vai ser tolerante com as minhas decisões corrompidas, como que eu vou escapar? Como que vai escapar, né? Então ele fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação, ela nos foi oferecida graciosamente, tá? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a vontade dele. Então veja que ao instituir a igreja, certo? Enquanto aqueles 12 homens, os apóstolos e seus cooperadores pregavam, Deus testificava com eles. Então Deus deu um dom extraordinário para eles, de fazer milagres e sinais, para que aquelas pessoas cresçam. Falaram línguas, outros idiomas, anunciaram para os incrédulos, ressuscitaram os mortos, levantaram os paralíticos, todos esses sinais extraordinários. Então, conforme eles pregavam o Evangelho, o que vai salvar é a mensagem de Cristo.
conforme eles pregavam esse evangelho, o próprio Deus testemunhava com eles. E a igreja então foi crescendo, crescendo, e Deus acrescentando a cada dia aqueles que iam se convertendo, né? Então, agora, se o próprio Deus testemunhou, veja o instinto de Deus aqui no amor, e veja a vontade de Deus em estabelecer a sua igreja, tá? E aqui vai dizer, Deus testificou, né? Verso 4, dando Deus testemunho juntamente com eles. Enquanto eles pregavam, Deus testemunhava. Por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala, não, vocês negam o meu apostolado? Eu tenho a credencial apostólica de sinais e prodígios que eu fiz no meio de vocês, né? Esse é os dons extraordinários que Deus concedeu para Elias, Eliseu, ministério de Cristo, ministério apostólico, né? Então aqui, ó, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, tá? Então nós vemos que a vontade de Deus é que determinou a nossa salvação pelo sofrimento de Cristo. Veja aqui no verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Então, a fé pela qual Deus nos capacita com a graça de termos fé nele para a salvação, foi criada através do sofrimento de Cristo. A fé que nós temos em Deus, ela procede de Deus e não de nós mesmos, não do homem. E se nós tivermos fé na nossa fé, nós não estamos tendo a fé salvadora. Minha fé é muito forte, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que aquilo vai acontecer, e eu tenho que você está tendo fé na sua fé. Não é a fé em Deus. A fé, ela procede de Deus e ela é genuína. É por graça que Deus concede isso. Então, olha, eu não sei por que Deus me salvou. Não consigo entender porque Deus enviou o seu próprio Filho para sofrer tudo isso, né? Porque era necessário o derramamento de sangue para curar os pecados, mas Ele me regenerou, Ele me salvou. Então, aquele que deu seu próprio Filho não me dará também com Ele todas as coisas? A minha fé é a ação dele, e não a minha ação, não a minha própria fé, não a minha justiça, porque eu não tenho justiça própria, não o meu intelecto. Não, pode deixar, falar que nem Pedro antes da conversão, né? Não, Senhor, eu irei com o Senhor em todos os lugares, estarei sempre junto. Falou, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro, ele só foi assim depois que ele recebeu a verdadeira fé. Antes ele tinha fé na fé dele, e ele falava, não, Senhor, jamais. Eu creio que Pedro tinha sido sincero com Cristo. Ele achava que realmente não ia fazer. E Jesus fala, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando o galo cantou, ele viu que já tinha negado, ele chorou amargamente, de arrependimento, né? Então, a vontade de Deus é que nós devemos seguir, e não a nossa, né? Então, a salvação de todos aqueles que são salvos pela vontade de Deus. Tá? O desejo é que todos fossem salvos. A vontade é que Deus salvou aquele que aprove a ele ter misericórdia. Tá? No verso 10, ele vai falar aqui no verso 10 de Hebreus 2. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então o autor da salvação é Cristo. E é o sofrimento de Cristo, e não a minha crença pessoal, que todas as portas vão se abrir, e que a minha fé vai fazer isso, a minha fé vai fazer aquilo. Não é a minha fé. Não é. É Deus. É Deus que pode curar uma pessoa quando eu orar por ela. É Deus que pode remover uma montanha de problemas para que eu consiga
superar aquele problema. É Deus que pode fazer isso. Eu tenho fé em Deus. E se Ele não fizer, a minha fé não vai ficar abalada. Se Ele não fizer isso, a minha fé não vai ficar abalada. Porque eu vou continuar confiando em tudo que Ele me fez. Então, a terceira petição é: seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Isso quer dizer, em tudo. Isto inclui a minha vida também. Essa vontade de Deus deve superar em mim meus desejos, a vontade que a sociedade tem sobre mim e a vontade que a minha família tem sobre mim. A vontade de Deus, ela deve superar em mim o meu desejo, que é o meu instinto humano. O desejo é um instinto que eu tenho. A vontade de Deus deve ser superior em mim. Então é por isso que a palavra de Deus fala: aquele que não nega a própria vida, não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Certo? É o que está aqui em Hebreus 2. Como que vai escapar se negligenciar isso? Como é que vai escapar? Né? Então, como que eu nego a minha vida e tomo a cruz? Tomo a cruz toda vez que a minha vontade é diferente da vontade de Deus. Tá? Minha vontade está aqui, a vontade de Deus está aqui. Então eu tomo a cruz e sigo a vontade de Deus, não a minha. Então a vontade de Deus, ela é superior ao meu desejo. Tá? Foi assim que surgiu o mal no mundo, ao contrário disso, né? O mal surgiu da criatura, quando a criatura abandonou a vontade superior, que é a vontade de Deus, para seguir o seu instinto natural. Essa fruta aí é boa para o paladar, além do mais eu vou conhecer o bem e o mal, vou ser como Deus. Isso é o instinto natural dele. A vontade de Deus é que ele não comesse. A Eva abandonou a vontade natural, né? E aí acabou errando. A vontade da sociedade sobre mim, a sociedade me influencia para ter um comportamento diferente da vontade de Deus. Para a sociedade, as coisas erradas são comuns e boas. A palavra de Deus fala: ai daquele que fala que o certo que o errado é certo e que o certo é errado. Ai daquele que faz isso. Ai daquele que tem esses pensamentos. Então a vontade da sociedade sobre mim é que eu seja como eles. A vontade da sociedade sobre mim é que eu não peque mais sobre pecado e sobre condenação, mas que eu fique pregando o que eles querem ouvir. A vontade da sociedade sobre mim é que, se eu estou cansado do meu casamento, eu posso abrir mão. Se eu estou cansado dos meus filhos, eu posso abandoná-los. Tudo é válido e serei bem aceito na sociedade. Então, mas a vontade de Deus, eu não estou cansado dessas coisas não, viu? Só vou dizer como exemplo, né? A vontade de Deus é que deve prevalecer na minha vida, não a vontade da sociedade. E também a vontade da minha própria família sobre mim. O Senhor Jesus fala: aquele que não aborrece pai, mãe, filho, marido e mulher por amor de mim, não é digno de mim. Se a pessoa largar Cristo por causa da família, essa pessoa não é digna de Cristo. A família, ela está acima da igreja, é Deus acima de todas as coisas. Depois a família, aquele que não cuida bem da família, desonrou a fé. E depois a igreja. Nós devemos cuidar, ter uma atenção maior com a família. Sem descuidar também da igreja, mas a família está acima da igreja, né? Na hierarquia bíblica. Mas Deus está acima de todas as coisas. Agora, se a minha família quer me afastar de Deus, não, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Irmãos, nós soubemos recentemente um caso de uma moça que a família dela faz parte de uma seita. Ela se converteu, se batizou em determinada igreja cristã. Nós fomos no batismo dela, inclusive. Tá? E essa seita, ela tem um procedimento que é assim: se as pessoas abandonam aquela seita, se alguém abandona aquela seita, a ordem da seita é que as pessoas da família não falem mais com ela. Deixem ela isolada mesmo, não falem com ela. Pode ser filha, pode ser mãe, pode ser irmão. E essa moça, ela veio a cometer um suicídio. Porque a família abandonou ela de tal forma, ela ficou tão isolada de tal forma, que chegou ao ponto de cometer um suicídio. Então, olha só como que não é a vontade da família que deve prevalecer sobre nós, mas a vontade de Deus. Então, às vezes a família está muito errada. Às vezes a família está errada. Mesmo com boa vontade, às vezes está errada. Deus nunca está errado. Então, a vontade de Deus, seja feita a sua vontade sobre os meus desejos, sobre a vontade da sociedade sobre mim, sobre a vontade da minha família sobre mim. A vontade de Deus tem que ser superior.
Questão de fé. Crer que a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. E eu estava falando de Adão e Eva, só para a gente encerrar, né, irmãos? Eva fez a vontade dos outros. O que prevaleceu sobre Eva foi a vontade dos outros. Vontade de quem? Vontade de Satanás. Era a serpente que estava lá. Eva deixou prevalecer o seu desejo instintivo. O que Deus falou? Satanás, a serpente perguntou para ela. Falou, que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, menos esta, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus diz? Se o dia que eu comer dela, certamente morrereis. Aí Satanás falou, não, você não vai morrer. Se você comer, você não vai morrer, certamente não vai morrer. É que Deus não quer que você seja igual a Ele. Por isso que Deus falou isso. Aí Eva, a palavra lá, que não vai dar tempo para a gente ler, mas diz que ela olhou e viu que era de bom aspecto, de boa aparência. E um fruto, sabe aquela coisa que a gente fala de comer com os olhos, né? Quando você vê um alimento muito bonito, dá vontade, né? De comer, ela sentiu vontade de comer aquilo. E além do mais, poderia se tornar igual a Deus. Então, ela fez a vontade dos outros, que é de Satanás, deixou prevalecer o seu próprio desejo, no lugar da vontade de Deus, induziu o marido a cometer o mesmo erro, né? Falou, olha que fruta boa, que bonita, é uma delícia, eu comi e não morri. Aí o Adão comeu também. Que por sua vez, o Adão fez a vontade da mulher e não a vontade de Deus. Ele deixou a vontade de Deus de lado e fez a vontade da mulher. Tá? Satanás iludiu eles com uma meia verdade. Eles não morreram na hora, de fato. Mas Deus não falou que eles iam morrer na hora. Mas eles deixaram a morte entrar no mundo. A terra inteira entrou em maldição. Né? Eles mesmos passaram pela morte. Os dois filhos dele, um matou o outro. Né? Olha que dor esse sentido. Imagina o coração de Eva quando soube que Caim matou Abel. Falou assim, nossa, por que eu fui comer aquilo? Por que eu fui dar ouvidos? Que erro irreparável. Né? Por quê? Porque deixou a vontade de Deus, para seguir o seu próprio instinto. Então, por que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque não entrarão no reino dos céus os que não a fazem. Mateus 7:21. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então por que nós devemos fazer a vontade de Deus, não a nossa? Porque não entrarão no reino dos céus os que não a fazem. Os que não a fazem não entrarão. Poderão falar Senhor, Senhor. Poderão fazer até milagres em nome de Deus. Mas se não faz a vontade de Deus, não vai entrar no céu. Esse é um ensino. O próprio Senhor Jesus, né, ensinou isso. Tá? Por que devemos fazer a vontade de Deus ou a nossa? Porque não há proveito algum em priorizar a nossa vontade e perder a nossa alma. Mateus 16, 24 a 26 fala do homem, né? Que teve uma grande lavoura, falou, já sei, teve uma grande safra, né? Já sei o que fazer, vou derrubar os meus celeiros, fazer um novo, encher, e vou dizer para a minha alma, come, bebe, regala-te, porque tens para muitos anos. E Jesus falou, essa noite perderá a tua alma. Para quê? O que você tem para dar? Será que Deus vai aceitar um celeiro cheio de safra, lá de grãos? Né? Então, é fazer a vontade de Deus. E por que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque Deus tem direito ao que é dele. Salmo 24, verso 1. O salmo que a gente conhece bem, que cantamos muitas vezes, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, todas as coisas pertencem a Deus. Então, Deus tem direito sobre todas as coisas, inclusive as pessoas. Conclusão. Como saber qual a vontade de Deus? João 5,39 diz que é verificando as Escrituras. A única forma que nós temos de saber é verificando as Escrituras.